A gente já vê o quanto isso é importante pela batalha espiritual que já vivenciamos hoje, já entramos aí numa batalha, numa guerra, né, e precisamos vencer, avançar e não deixar que isso nos desmoreça, mas que a gente permaneça firme nessa pegada para a gente alcançar, né, uma rede de pastores, não só que nós estamos aqui, pastores da nova geração, esse é um movimento que nós queremos ingressar. E a gente vai falando mais sobre isso no decorrer do tempo. E a gente quer orar nesse momento, iniciando esse tempo agora da vida pastoreada. Felipe, você pode orar por nós? Amém. Amém. Paizinho, muito obrigado, Pai, por teu amor, por tua bondade, tua graça, riqueza e misericórdia derramado sobre nós. Obrigado, Pai, primeiramente pelos pastores que hoje lideram, mobilizam o MAP aqui no Brasil. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido a vida deles, de modo que eles estão se disponibilizando, Pai, a derramar tudo quanto tem recebido do Senhor sobre nós aqui. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha nos guiar segundo a tua passada, na tua agenda, com a tua forma de agir, Pai, e que não façamos as coisas segundo o nosso coração, a nossa mente, mas que possamos discernir aquilo que te agrada, Pai, e corresponder ao Senhor. Possamos ter, Pai, uma leveza em nosso coração, num processo de aprender a nos desnudarmos, Pai, uns aos outros, de modo que onde haja feridas, que o Senhor possa trazer cura, onde há, Senhor, muitas vezes lutas, desafios e falta de conselho, que o Senhor, nessa relação que estamos estabelecendo, o Senhor possa produzir isso entre nós, e que vejamos, Pai, verdadeiramente a tua igreja, o teu corpo, a igreja invisível, sendo edificada, Senhor, aqui nessa terra, por meio de cada um desses amados irmãos, Pai. Fica conosco e nos conduz nesse processo, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Obrigado, Felipe. Vocês estão vendo a tela, todo mundo vendo a tela para nós iniciarmos. Dá um ok aí para mim. Ok. Eu mandei para alguns, não sei quantos, né? Cada um pode mandar para a sua rede, também o material, né? O PDF, ou se alguém não tiver, a gente vai mandando aqui, ou manda depois, para a gente estar iniciando esse processo de vida pastoreada. Joia? Pastor, você não podia mandar pelo WhatsApp, pastor, para a gente acompanhar aqui? Isso. João, seu contato é quem? É o Ari? É. Ari está por aí? Ari? Ari? Vou pedir o Ari para mandar para você, João, pode ser? João? Ele tem meu WhatsApp lá. Tá, aí ele manda para você, viu? Eu mando sim, tá? Aí. Vou colocar aqui no chat também, tá, Marcelo? Quem quiser pegar aqui, direto aqui, já pode pegar também. Joia, joia, maravilha. Ari, você está conseguindo entrar em contato com o pessoal aí, alinhar? Nós estamos com um problema que tem irmãos que estão entrando naquele ainda, irmãos desavisados. Então, estou tendo que dar um socorro ali. Tá. Tá? Então, gente, a gente teve esse desafio aí hoje, né? Mas vamos seguir. Então, vamos lá. Vamos iniciar, e para a gente aproveitar a internet, a gente sabe que é um desafio, a gente vai começar falando sobre a importância da vida pastoreada, para a gente aproveitar melhor esse tempo. Na próxima sessão a gente fala, né, no próximo dia, um pouquinho mais sobre o MAP, para vocês conhecerem, mas a gente quer realmente aproveitar esse tempo para falar um pouquinho da vida pastoreada. E a primeira pergunta é: por que é tão importante ter uma vida pastoreada? Né? A maioria aqui são pastores, pastoras. E eu gostaria de abrir para 3 pessoas que pudessem compartilhar, né, quais são algumas coisas que são importantes para que a gente tenha uma vida pastoreada. Por que é importante a gente ter uma vida pastoreada? Quem quer começar? Vamos lá? Quem pode começar? É importante ter uma vida pastoreada para não ficar na solidão e ficar esgotado. Amém, pastora Zilda. Vida pastoreada nos protege quanto a esgotamento, né? Quanto a esgotamento. Sim. Muitos têm falado sobre burnout, né? A gente tem acompanhado muitos pastores, principalmente via o MAP, via também as denominações que nós servimos,
muitos pastores que têm entrado em esgotamento e não só entrado, pastora Zilda, não têm conseguido sair do esgotamento. Porque uma coisa é entrar no esgotamento, no burnout, que tem sido famoso, né? Outra coisa é conseguir sair. Porque muitos pastores, eles entram no burnout, no esgotamento, e passa 3, 6 meses, eles já acham que estão bem o suficiente para voltar à vida ministerial. E o que acontece muitas vezes é que eles voltam para entrar no nível pior ainda, a bateria do celular. Aí vira um looping, né? Sabe aquele looping? E só que esse looping é cada vez pior, porque uma vez que o pastor entra no esgotamento, até às vezes se distancia, né? Se licencia, mas depois volta antes do tempo, ele acaba caindo no nível de esgotamento maior ainda e dificilmente consegue retornar. Então, a vida pastoreada nos protege quanto a uma vida de esgotamento, mas também nos ajuda a sair de um esgotamento. Show de bola. Quem mais poderia dizer? Algum conceito, alguma resposta? Por que é importante a vida pastoreada? João, desculpa. Sim. Felipe, pode falar. Vai, João. Pode falar, Felipe. Vai lá. Não, João, por favor, fique à vontade. A verdade, irmão, a gente cuida de irmão, cuida de pessoas, e eu preciso também ser cuidado. Eu vi uma ilustração que é o seguinte: eu tiro água para os outros, mas eu também preciso tirar água para mim. Eu preciso tirar água para mim também, porque eu ajudo muita gente a ficar sem sede e eu acabo com sede. Então, eu vejo que eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser cuidado também, porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano, eu preciso, tenho as necessidades, tenho problemas, tenho dúvidas, tenho incertezas. Eu preciso de gente, sou gente, preciso de gente. Fantástico. E essa ilustração de tirar água para nós é muito boa, João. Muito boa, parabéns. E às vezes precisamos, e às vezes a gente está sem força de pegar água no poço, e às vezes a gente nem consegue, né, João? Então a gente precisa que outros, às vezes, também nos dê água. E pedir ajuda é um dos grandes desafios que nós temos no pastoreio, né? A gente poder pedir ajuda, poder gritar socorro, né? E além de entender que a gente precisa de água, a gente pedir também. Felipe? Queridos, uma das coisas que eu vejo assim que é um desafio, né? A gente vive um período onde é muito comum, né, muitos pastores eles começarem a buscar alguma forma de ascensão, de notoriedade, né? E quando a gente lembra de 1 Pedro 4,10, que fala sobre a multiforme graça de Deus, né? A gente poder se relacionar com irmãos que são muitas vezes bem diferentes da gente, mas revelam que a gente é incompleto, que a gente não tem tudo, que a gente não sabe tudo, e que o corpo de Cristo deve ser pastoreado numa cidade pelas mais diversas igrejas para alcançar as mais diversas pessoas, né? E isso vai tirar do nosso coração talvez todo o desejo de protagonismo, todo o desejo, né, de estar em evidência, por ver o Cristo fluindo, às vezes, num outro irmão tão diferente, né? Enfim. Sensacional. Nós temos 2 tipos de experiência, né, via o MAP. Um é o pastoreio de pastores nas denominações. Isso é parte que o MAP faz, ajudar denominações a desenvolverem projeto de pastoreio para a sua própria denominação. Graças a Deus temos conseguido ajudar muitos. Ao mesmo tempo, a gente entende, percebe que a maior parte do pastoreio de pastores, da vida pastoreada, consegue realmente alcançar mais êxito com irmãos interdependentes de várias denominações, aonde ali não tem papel de posição. Puxa, né, eu sou presidente aqui, né, ou fulano lá, tem o cargo tal, né, Então, nós somos realmente como um entre os iguais, ou o menor entre os iguais, né? Esse é o coração do pastoreio de pastores. Quando a gente está em um grupo de pastoreio de pastores, mesmo que a gente, né, seja o líder ou facilitador do grupo, nosso objetivo é, quando estamos com outros irmãos, cada um ser o menor entre os iguais. E isso comunica muito, né? E quem é o menor entre os iguais? Todo aquele que está conduzindo, todo aquele que tem a vez de falar, vamos chamar assim, que tem a voz, entender que nós somos o menor
entre os iguais. Ou seja, se todo mundo é igual, não há menor. Mas quando nós temos a disposição de ser um menor entre os iguais, isso nos ajuda muito a servir o outro, né? E realmente ser o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo em funcionamento. Reconhecer o dom, a graça é repartida por cada irmão. Maravilha. A gente quer ouvir mais gente, mas a gente vai seguir e vai ter oportunidade para ouvir cada um aqui. Enquanto você que está chegando, a gente teve um grande problema, né, quanto à situação da internet aí, entrou o pessoal da LGBT e criou toda uma situação, tá? Você que está chegando, por isso que a gente mandou outro link, teve que fazer vários ajustes aqui, atrasamos, e aí, se Deus quiser, não vamos ter esse problema de novo. Por isso, quando você mandar um link para alguém, tome muito cuidado para quem você está mandando, para que a gente não tenha essa invasão novamente. Mas voltando para cá, o conceito que está descrito aí na nossa tela segue uma definição de vida pastoreada. O que é uma vida pastoreada? Enquanto nós lemos, vou pedir que você, né, sublinhe ou pense a palavra ou frase que mais chama a sua atenção, e a gente vai comentar um pouquinho entre nós. Vida pastoreada é estar sob cuidado pastoral, com 3 Cs: completo, comprometido e constante, podendo receber capacitação e assessoria. Vou repetir. A vida pastoreada é estar sob cuidado pastoral, completo, comprometido e constante. São os 3 Cs. Podendo receber capacitação, além de cuidado pastoral, e também assessoria para o seu ministério. 2 ou 3 pessoas comentando o que mais chama a sua atenção. Vamos lá, quem pode? Pode ser a mesma pessoa, não precisa ficar esperando. Vai lá e flua aí, bem de boa. Não entendi. Você quer dar uma definição do quê? O que chamou a sua atenção nessa definição? Para mim é constância. Tá. Constância. E por que essa constância é importante nesse momento, na sua percepção? Sempre. Independente da situação. Independente do momento. Amém. Independente de como eu tiver. Aquilo ali precisa estar sempre. Para mim, aqueles altos e baixos, né? Aqueles exames de coração, acho que é de coração, sei lá. Né? E para mim tem que ser constante. Uma vida pastoreada, melhor, sim, esse cuidado constante. Amém. Eu entrei no MAP em 1997 para 98, eu comecei a participar de alguma forma. 99, oficialmente, eu começo a participar do Pastoreio de Pastores, já, né? E aí eu caso em 99, começo a participar, ainda que eu não era nem pastor oficialmente, né? E eu com minha esposa entramos no grupo de Pastoreio de Pastores, desde 1999, são 24 anos, 24 anos. Na época, eu fazia parte da Assembleia de Deus Betel. Pastor Felipe é dessa época, nós somos dessa mesma geração. E desde aquela época, eu estou, né, constante em algum grupo de pastoreio de pastores, em alguma vivência de pastoreio de pastores. Alguns grupos que eu participei foram 5, 6 anos do mesmo grupo, outros grupos mais rápidos, além da equipe que a gente faz parte. Então, ter uma vida pastoreada que é constante, não só um ano, não só 2, mas uma cultura, né? Um valor de uma vida pastoreada. Excelente. Outra pessoa. Vamos lá. Quem vai? Eu diria um comprometimento. Por quê, irmã Rita? Porque vai além de você ter um compromisso, é algo que te envolve muito mais. Não é só ter aquele compromisso, mas é algo além disso. Amém, amém. Isso requer, né, às vezes, deslocar de cidade para outra cidade, isso requer, às vezes, reservar tempo na agenda para entrar. Muitos de vocês, né, entrar agora às 9h30 e teve aquele problema, então, meu Deus, foi um susto para muitos. E agora? Será que vale a pena? Será que não? Superar obstáculos, superar dificuldades para manter esse compromisso além, né, ser comprometido além, né, além do normal. É o conceito de andarmos a segunda milha. Pessoa comprometida
não é comprometida só com a primeira milha. A pessoa comprometida é comprometida com a segunda milha. Quando a gente está sem ânimo, sem força, sem vontade, a gente se mantém nesse processo. Mais uma pessoa compartilhando sobre o que mais chama a sua atenção nessa definição, sobre vida pastoreada. Opa, pastores, boa noite. Boa noite, Hudson. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Rapaz, que coisa chata, né? Aquela intervenção lá, mas passamos, né? Vencemos. Mas isso acontece, já aconteceu comigo em outra reunião. Outra vez aconteceu comigo, foi. Eu acho que é hacker, né? Só pode ser, né? Tá. Foi a primeira vez que aconteceu. Meu Deus. Estava com reunião com o pessoal de Brasília lá, eles aconteceram a mesma coisa. Mas vamos lá, pastor. Vamos lá, Hudson. Pastor, aqui eu vejo muito essa questão do completo, né? Não é só porque realmente foi o único que sobrou aqui, não, mas é porque essa completude, essa integralidade, essa entrega, né? Esse comprometimento, essa transparência, essa honestidade, não é fácil. Não é fácil. Isso aí requer muitas vezes uma caminhada, né? Requer uma caminhada, requer uma confiabilidade, né? É igual uma planta que ela vai nascendo ali, que ela nasce na semente e aí vai sendo tratada, cuidada, até ela conseguir gerar frutos. Tem um período para isso, né? Sim. Eu tenho uma frase que eu digo assim, né? Que confiar em todos é loucura, mas não confiar em ninguém é insanidade. Sensacional. Então, eu acredito que é muito importante, né? Termos uma pessoa que presta contas. Agora, tem pessoas que fazem assim, né? Falando de líderes e liderados, né? Que às vezes eles, com medo e vergonha e culpa, talvez de erros, de falhas, até mesmo de pecados, essas pessoas, elas dividem, né? Elas dividem as suas lutas cotidianas com algumas pessoas, né? Elas não são integrais com uma só pessoa. Por medo, né? Por medo de amanhã sofrer uma retaliação, receber uma afronta, um confronto. Mas eu acho que essa completude aí, ela está falando aí, né, realmente na saúde, na doença, né? Ela fala na riqueza e na pobreza, né? Na fartura e na escassez, e em todos os momentos. Eu acho que isso é importantíssimo. Muito bom. Sensacional. E aí, repete aí, macho velho, o conceito que você utilizou. Confiar em todos é loucura. E não confiar em ninguém é insanidade também, né? Sensacional. E ser completo também identifica o quê? Ser completo identifica que é tanto para a vida pessoal, como para, né, casamento, família, como para a vida ministerial. A gente quer atingir todas as áreas da vida do pastor. Muito bom, muito bom. Agora, uma perguntinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver claramente, acho que sim, na tela. Dos líderes pastorais que você conhece, qual a possibilidade que diria que você realmente tem uma vida pastoreada como definida acima, completa, comprometida? Quais deles têm realmente uma vida pastoreada? Como você percebe que qual percentual, né? Qual porcentagem? Quantos aí você imagina, daqueles que você conhece, que tem uma vida pastoreada como essa descrita? Vamos lá. Porcentagem eu não sei, Duas pessoas. Mas são poucos, são poucos. São poucos. Porcentagem eu não sei, mas que são poucos, são poucos. Sim. De 0 a 10, o meu pastor é pastoreado. Poderia dar um número de 5? Meu pastor é pastoreado, consigo ver nele. Amém. 100%. Amém. Obrigado, Gleison. Vida pastoreada. Agora, e a esposa? Vamos lá, o cônjuge, né? Quem as mulheres aqui são pastoras, tem mais uma vida pastoreada do que o homem, né? O marido, que é o pastor, né? O cônjuge, enfim, se for, né? O esposo da pastora, ou tem menos? O cônjuge tem mais vida pastoreada ou menos? O cônjuge do pastor ou da pastora? O que vocês acham? Eu acho que é bem menos, né? Bem menos. Bem menos, percentual bem menos, talvez menos da metade, inclusive. O percentual
é muito menor. Se nós temos dificuldade, que estamos mais à frente, imagina nosso cônjuge. E cada vez mais difícil ajudá-los a encontrar uma vida pastoreada. Agora, só entrando no próximo item, e a gente fazer uma pergunta muito importante. O que acabamos perdendo quando não recebemos pastoreio? A gente ganha muita coisa quando a gente recebe pastoreio. Agora, o que a gente perde quando a gente não recebe pastoreio? O que a gente perde? Quem vai? Perde a saúde. Perde a saúde. Excelente. O que mais que a gente perde? A gente perde a percepção da submissão. Sensacional. Porque a gente precisa se submeter ao Senhor, mas há um derramar do Senhor de autoridade sobre homens que podem nos parar, podem intervir na nossa vida para dizer assim, você está errado, cara. Não vai para esse lugar. Então, é isso. O que Felipe disse, né? Quando a gente fala de em um dos nossos treinamentos, uma experiência do Bill Hybels. Bill Hybels era o pastor da Willow Creek, né? Uma igreja nos Estados Unidos. Como eu sou especialista em inglês, então Willow Creek. E aí ele faz uma pergunta para líderes estratégicos do mundo. E ele pergunta a esses líderes estratégicos, tem muito a ver com o que o Felipe falou, qual é, né, o elemento mais importante para um líder, homem, mulher, pastor, líder de equipe, enfim, um líder continuar crescendo. Qual é o elemento mais importante para um líder continuar crescendo de forma contínua e gerar né, todo o movimento para que outros também recebam daquilo que ele está recebendo? Muitos na pesquisa indicam nessa fala, né, nessa conversa do Bill Hybels com líderes estratégicos do mundo. Era uma mesa redonda com alguns líderes estratégicos no mundo. E aí, alguns falam bem assim, é unção. A unção, né, derramado do Espírito Santo de Deus, é o fator mais importante para que ele continue crescendo. O outro falou, visão. Líderes precisam de visão. É a visão do líder que faz com que ele permaneça continuamente crescendo. O outro falou, é um planejamento estratégico. Precisa ter um planejamento para onde vai. E assim, sucessivamente, cada um foi falando o fator mais importante. Bill Hybels, então, tendo ouvido cada um deles, disse que o fator mais importante, além desses, são fatores importantes, é um mentor, um líder ou um discipulador sobre ele. Né? Sobre, não no sentido de estar sob, mas realmente seja autoridade. Por quê? Porque qualquer um desses fatores depende muito de si mesmo. Mas ter um líder sobre você, no sentido de autoridade, como o Felipe disse, uma vida pastoreada, faz com que você consiga ouvir coisas que a gente, às vezes, se confunde. Né? Nosso coração é enganoso, nossos desejos, às vezes, são complicados. E ter alguém que possa nos parar e dizer, ei, cara, não é por aí, é fundamental. E ele fala que o mentor, um líder, um discipulador, é o fator mais importante, todos eles são importantes, porque vai além de você mesmo. É alguém que pode te dar um feedback, te dar um retorno, para que você possa continuar crescendo, sem parar. Principalmente perceber as suas próprias fraquezas, alguém que diga quais são suas fraquezas e quais são as forças, e discernir, né, o ponto cego que a gente não consegue ver. É a prestação de contas, né, Marcelo? Isso, prestação de contas. E esse nome, às vezes, é difícil de a gente querer admitir que é necessário, mas é fundamental. Alguém que a gente presta conta da nossa vida e consiga ver o nosso ponto cego. Ponto cego. Todos nós temos. Eu tenho. Ponto cego. E a gente, quanto mais a gente cresce, inclusive ministerialmente, parece que o nosso ponto cego aumenta. Né? A gente fica cada vez mais, às vezes, senhor de nós mesmos. E aí a gente perde sanidade, a gente perde direção, a gente perde exemplos de autoridade. Porque qual de nós pode dizer que tem autoridade se não se submete a alguma autoridade? Né? E homens muito mais têm esse desafio. Eu ia falar sobre isso, Marcelo, sobre Sim, referência, né?
a gente tem referência, nós temos o costume de ter referências distópicas, né? Longe da gente. A gente assiste um aqui na internet, assiste outro lá, e a gente perde referências reais e íntimas, né? Perde de ter referências diárias de homens de Deus. Acho que essa é uma das perdas que a gente tem quando a gente não é pastoreado. Legal. E aí, Gleice, eu estava em Aracaju, em Sergipe, né? Essa semana, estava dando treinamento lá para alguns líderes, né? E aí teve um momento de mesa redonda ali, bater papo, cada um conversando e apresentando algumas questões. E aí eles falaram quais são, né? E falando sobre referência. Como que a gente distingue o que é uma mentoria, uma vida pastoreada na nossa linguagem, mas o conceito lá era mentoria? Porque a gente tem tantas referências na internet hoje que a gente confunde essas referências com discipulado ou mentoria. Eu recebo, né, a minha fonte de inspiração é fulano de tal, minha fonte de inspiração é ciclano. Eu recebo, porque a internet está cheia de referências. Então, eu fiz uma divisão, né, uma distribuição, acho que é o Bill Clinton, que fala sobre essa distribuição, se eu não me engano, de tipos de mentores, né, tipos de discipuladores, tipo de referências. Existe o que a gente chama de discipulado ativo ou mentoria ativa. O outro tipo é mentoria ocasional e o outro tipo é mentoria passiva. Vou falar rapidamente, né, esses três tipos. O que é uma mentoria ativa? É uma mentoria que você sabe o nome, né? Ele sabe o seu nome, você sabe que ele existe, ele sabe que você existe, e vocês têm ritmo juntos. Semanal, quinzenal, mensal, a cada 2 meses, enfim. Você tem um ritmo juntos com essa ou essas pessoas. Você conhece, você tem encontros com eles, seja por internet ou, né, presencialmente, mas você se encontra com essas pessoas. Essas pessoas são reais e você é real para essas pessoas. O problema dessas pessoas é real para você e o seu problema é real para elas. É uma mentoria ativa. E são 2 tipos de mentoria, 3 tipos de mentoria ativa, ou discipulado ativo. A mentoria pastoral, que cuida da minha vida, do meu coração. Meu mentor pastoral hoje é o Gedimar de Araújo, hoje ele não está aqui. Então, né, quando eu tenho alguma dificuldade, algum problema, geralmente eu recorro a ele, principalmente. Mentoria ministerial é o segundo tipo de mentoria ativa, o discipulado ministerial. Ativo é aquela pessoa que tem um chamado semelhante ao seu. Uma graça, né, na área, na vocação que você tem, e você recorre a ele para, como ferro afia ferro, ajudar a você desenvolver a mentoria ministerial, o ministério que Deus te deu em uma área específica. Por exemplo, na área de liderança, capacitação, treinamento, hoje é o Josué Campanhã. Ele hoje é o meu mentor ministerial nessa esfera, quanto à liderança, treinamento, capacitação e assim por diante. Então, a mentoria ativa, você pode e deveria, seria importante, você ter um mentor ou discipulador pastoral e um discipulador ministerial. Ok? Às vezes, a mesma pessoa ocupa esses 2 papéis. O ritmo depende muito de uma necessidade aqui, ali, ou a constância que vocês definem. O terceiro tipo de mentoria ativa é a mentoria de coiguais. O grupo de pastoreio de pastores, o MAP, e a vida pastoreada, como esse treinamento, procura viabilizar, principalmente, o grupo de mentoria em grupo de chamada mentoria mútua. O que é uma mentoria mútua? É uma mesa redonda, né, onde cada um é igual a cada um, né, e onde cada um pode ministrar a vida de um outro e receber da vida de outro sem que tenha necessariamente um líder. Por isso é mentoria mútua. Geralmente, nossos grupos de pastoreio de pastores são grupos de 4, 5, 6 pastores ou casais de pastores, aonde tem até um facilitador para conduzir ali, que é importante, mas é uma mentoria mútua, aonde nos reunimos ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, dependendo do ritmo, mas né, são coiguais, que têm batalhas, lutas iguais e repartem. A mentoria ativa, ou discipulado ativo. Nós entendemos que cada um de nós, precisa ter essas 3 experiências constante na vida. Constante. Um mentor pastoral, um mentor ministerial e uma mentoria mútua, ou um discipulador pastoral, um discipulador ministerial na sua área de atuação
e o discipulado mútuo que nós vivemos. Segundo tipo ou nível de mentoria, é mentoria ocasional. É igual o conselheiro, né? Ou um médico, ou um terapeuta. Você tem uma necessidade específica, está com um problema no casamento, está com uma guerra no casamento, é um assunto muito específico, um problema na área financeira. E aí você vai até um discipulador na área financeira, um mentor na área financeira, alguém que é um especialista nisso, para durante 2, 3 meses lhe ajudar nesse processo. Ou seja, ela é ocasional, ela é de curto prazo para uma ação muito específica e a partir dali finaliza, né? Você recebe alta, né? Então, uma mentoria ocasional. Muitas vezes, aquelas pessoas que até nos discipulam mentoria, dependendo da área, pode ser que não tenham graça para nos ajudar nesse momento. E a gente precisa buscar, então, um especialista para nos socorrer em tempo oportuno, que seja, né, um refúgio e fortaleza para nós nessa esfera, até que a gente consiga caminhar com mais liberdade. Às vezes é uma questão conjugal, às vezes é uma outra área. Eu estava 2 anos atrás, já estava aqui no Rio Grande do Sul, era no mês de julho, mais ou menos agora, 2 anos atrás. Meu filho mais velho estava com um grande desafio, né? A gente vivenciando grandes desafios, né? E às vezes ele tinha algumas crises. E eu procurei um dos pastores, que é da nossa rede, que é chamado Neto, que ele cuida do projeto no MAP chamado Limiar, para restauração de pastores. E eu estava muito abalado, muito mexido, não sabia o que fazer. Então, o Gabriel falou, vamos procurar o Neto, porque é uma área de saúde, né? Saúde, inclusive, mental e emocional, nessa época. E fomos buscar, então, o Neto para um conselho, né? Um conselho, ou mais de um conselho. E durante um mês, mais ou menos, né? Caminhando e recebendo direção dele para esse assunto específico. É uma mentoria ocasional que você busca um especialista na área. Terceiro nível de mentoria, ainda falando da mentoria ocasional, é mais ou menos o que Ananias com Paulo. Ananias com Paulo foi uma mentoria ocasional, um discipulado ocasional. Ele foi, ministrou sobre Paulo, as escamas caíram e a Bíblia não fala mais de encontros entre eles. Foi um encontro divino específico, num momento específico, e depois não aconteceu mais. Pelo menos não, a Bíblia não demonstra. Enquanto Paulo e Barnabé tinham uma mentoria ativa. Uma mentoria ativa. Terceiro nível de mentoria é a mentoria passiva. O mentor ou o discipulador não sabe que você existe. Não sabe seu nome, seu CPF, não tem como mandar Pix para você, entendeu? Não sabe nada. Né? Esse mentor passivo, essa mentoria passiva, é onde você, e aí voltando ao que o Gleice falou, né? Você vai atrás da referência, né? E você entende que essa pessoa é uma referência para você. Uma referência para você. Ele não sabe que você, talvez você nunca vai encontrá-lo na rua, você nunca vai apertar a mão dele, ele nunca vai orar por você, ele não sabe que você existe, mas você intencionalmente recebe dos livros dele, dos vídeos dele, das palavras dele, é uma mentoria passiva. Só eu que sou mentoreado, mas ninguém, ele não me mentoreia. Eu que vou atrás e bebo dos ensinos dele, dentro da área de atuação, possivelmente, que ele tem para mim, seja numa pregação, seja numa área ministerial. É uma mentoria passiva. Agora, de pessoas que são referências vivas. E existe ainda a mentoria de passiva de pessoas que são referências históricas, ou seja, já morreram. Seja a história dos avivamentos, existiram muitos movimentos de avivamento e muitos heróis, né? Muitos pais do avivamento, pais da igreja, que para alguns de nós talvez seja uma mentoria passiva. A gente ouve, lê sobre a vida deles, sobre as pisadas deles e procura andar nas pisadas deles, mesmo que eles já morreram, incluindo heróis ou homens e mulheres na Bíblia. Neemias, Davi e assim por diante, momentos que eles viveram. Existe um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, que ajuda muito nesse processo. A gente procurar fazer perguntas na Bíblia com um olhar ou uma lente de mentoria. Né? Eles nos mentoreiam, já morreram, não sabem que nós existimos, não vão saber. Então, mas a gente passivamente, né, porque eles não sabem, nós buscamos. Agora, por que eu falei, né, abri esse parênteses, né, por aquilo que Gleison falou. Nós, tão perigoso, alguém, né, não lembro quem falou, da mentoria, a gente às vezes acha, eu tenho muitos mentores, eu tenho muitos mestres, mas poucos pais. Porque o pai, ele é presente, ele tem que ser ativo.
O mestre, ele pode ser até pela internet, mas o pai, ele tem que ser ativo, né? Então, nós precisamos... O que que não pode faltar? Não pode faltar mentoria ativa. Não pode faltar referência específica quanto à mentoria ativa. Então, esse é um dos elementos fundamentais dentro do processo discipulado. Falei bastante aqui, geralmente na internet a gente evita falar tanto, mas quanto a isso que eu disse, feedback de vocês aí, alguém aí me dá um feedback quanto à mentoria ativa, quanto à mentoria passiva, quanto à mentor pastoral, ministerial, mentoria mútua. Uma conversa aqui na mesa. Vamos lá? Feedback de vocês. Essa questão de mentoria, pastor Marcelo, eu não sei se eu estou correto. Por exemplo, uma pessoa, um membro de uma igreja, ele procura para ser pastor, para ser mentoriado. Sim. O certo não seria buscar o pastor dele? Isso, ser discipulado ali. Não entendi. Ser discipulado, né? Ser mentoriado ali pelo pastor, por alguém na igreja local ali, né? Exatamente. Preferencialmente. Isso. Uhum. Principalmente a mentoria pastoral, né? A mentoria pastoral. Certo. A segunda coisa... pastoral. Para mim, eu acho um pouco complicado fazer mentoria com pessoas da própria denominação, porque acaba caindo numa situação um pouco perigosa, não sei, pelo menos ao meu ver, né? Eu estou revelando que eu tenho algumas fraquezas, daqui a pouco alguém leva para o meu superior, esse é o desafio. superior, você está entendendo? Então, pelo menos na nossa denominação, na minha realidade, eu não consegui ainda fazer, você entendeu? Excelente. Existem algumas denominações que isso é mais viável, porque são denominações mais livres, aonde que mesmo eu abrindo meu coração para o meu colega, vamos chamar assim da denominação, isso não tem uma ingerência de, né? Agora, existem alguns modelos denominacionais, né, que há uma ingerência, né? Ou seja, fulano de tal é meu líder, meu superior e tal, exatamente. Né? Direto. E aí isso acaba sendo limitador. Ou seja, eu compartilho de alguns assuntos, né, no nível de transparência, mas talvez o nível de transparência muito limitado. Então, depende muito. Eu faço parte de uma denominação. Na denominação que eu faço parte, a ingerência ela é mínima na vida do pastor. Então, não há um risco tão grande de, dependendo do que você compartilha, isso afetar você, entendeu? É verdade. Isso facilita no meu caso. Mas, em outros casos, isso não é... Isso é um risco mesmo, e aí a pessoa acaba ficando vulnerável por não compartilhar, e por isso que precisa buscar outros espaços, né? Outros espaços onde isso aconteça. Ela se prende, ao invés de abrir, ela se fecha mais ainda, né? E aí precisa encontrar, então, espaços onde isso aconteça, né? Joia. Felipe? Posso compartilhar algo? Pode. O nome do irmão que estava falando agora, que está tapado para mim aqui, o nome dele, tá tampado aqui para mim, o nome dele. Qual o nome dele? Falando? É que seu nome aí de Campinas, aí, da Igreja de Deus, é João? Jean. O pastorzão. Tudo bom, pastorzão? Bem, graças a Deus. Deixa eu compartilhar contigo, assim, algo que eu tive a alegria de viver, que, na verdade, foi uma preciosidade que eu recebi, né? Não foi algo que, digamos, eu pude construir, mas você receber algo assim tão valioso, né? Eu fui pastoreado por um irmão por alguns anos. Ele me conhece desde os meus 10 anos de idade. Nós somos de Santos, São Paulo, fui pastoreado por ele por um tempo e tal, e depois eu passei por uma transição, né? E a gente foi para uma outra localidade e tal, só que tinha um irmão muito apegado a mim, né? Ali na igreja onde eu estava. E aí esse pastor, ele me procurou, né, conhecendo meu coração, conhecendo a nossa postura, tal. Aí ele falou assim: Felipe, há áreas na vida desse irmão que eu não consigo tocar. Eu percebo que esse irmão não dialoga, não transita comigo tão facilmente quanto transitava com você. Então você podia fazer uma gentileza para mim,
continua pastoreando ele nesses assuntos para mim. E aí foi impressionante, aos meus olhos, mostrando a saúde emocional desse pastor e o como ele se vê pastoreando as ovelhas do Cristo, que não são nossas, porque as igrejas, elas são relativamente próximas para quem tem carro. Então esse irmão poderia ter escolhido, por exemplo, sair daquela igreja que ele está há 10 anos para me acompanhar e não o fez. E não houve qualquer tipo de preocupação desse pastor, não houve persuasão da minha parte, e nem houve desse irmão confusão, porque quando entrava no assunto que era de âmbito ministerial, eu olhava para ele e falava, mano, esse assunto é um assunto que você vai tratar com o seu pastor. E aí, uma lição, ela foi muito importante para mim. Né? Que então, por exemplo, se hoje eu pastoreio aqui um pequeno grupo de irmãos aqui em Serra, mas se hoje alguém que caminha comigo chegar e falar assim, pastor, eu estou querendo ser discipulado por alguma outra pessoa também, tal, o que eu vou talvez fazer? Eu vou sugerir que ele procure alguém que me ame, me respeite, me conheça, que se der ruim, esse irmão, inclusive, vai ajudar a mediar alguma zona de tensão entre nós para que a unidade seja preservada. Embora a gente não tenha controle sobre isso, mas ao menos você trabalhar um nível de encorajamento, eu acho que foi uma lição que eu pude extrair assim, desse momento. Na nossa jornada, a gente já participou de vários movimentos, né, de pastores, acompanhando. E é muito complicado, né? E pela graça de Deus, o David, que é o nosso discipulador principal, o David Cornfield, ele sempre teve muita graça dizendo assim, olha, eu, né, não sou imparcial. Porque quando ele me olha enquanto meu líder, ele não é imparcial. Nenhum de nós consegue ser totalmente imparcial. Então, quando você me compartilha uma coisa, eu penso, né, em todas as coisas, inclusive ministerialmente. Então, você precisa ter uma outra pessoa que você ouve além de mim, porque pode ser que eu tenha tanto interesse nas suas mãos, no seu trabalho, no seu serviço, que posso, nesse momento, não te ouvir bem, né? Porque não quero te perder, não quero perder sua energia, não quero perder... E aí eu vou querer você para a minha área, né, de atuação. Por isso, a gente costuma dizer que é saudável, principalmente se o discipulador, o líder, enfim, o nome que quiser dar, né, essa pessoa que está expressando cuidado pastoral, permite que aquele que está sendo cuidado tenha também alguém que o ouça, é saúde maior para todo mundo, né? Claro, requer maturidade, requer N situações, né? Mas, como alguém disse, eu acho que foi o João, eu acho que é insano, né? Eu sempre esqueço da frase, que é fantástica, é insanidade ficar sem cuidado pastoral, ainda que seja no primeiro momento até limitado. Wilson. Foi o Wilson. Tá, excelente. E que é uma coisa, é muito risco, é vulnerável você se abrir, dependendo, mas é mais vulnerável ainda você estar sozinho. É muito vulnerável, é muito complicado. Mas vamos lá, vamos seguir. Quando um líder não recebe cuidado pastoral, o que ele perde? Quando o líder não recebe cuidado pastoral, o que acontece? O que acontece com ele? Ele, coloca aí, se você quiser, anotar em algum lugar para depois preencher direitinho. O líder, quando ele não recebe cuidado pastoral, ele sofre. Primeira coisa que acontece quando o líder não recebe cuidado pastoral ele sofre. E esse sofrimento ocorre por não ter um ambiente seguro no qual se abrir expressando suas dores e dificuldades. É o que você falou, Jean. Às vezes, um ambiente... ele não permite isso. Tem um livro chamado A Escalada de um Líder. Escalada de um Líder. Fantástico. Ele fala de uma escalada que não é a escalada que a gente tem de sucesso, mas é um outro tipo de escalada. Muito bom livro, Escalada de um Líder. E ele fala que essa escada tem 2 corrimãos. Um corrimão é chamado Ambiente da Graça. E o outro corrimão é Relacionamento da Graça. A gente consegue crescer e desenvolver ministerialmente ou na vida, ou seja, como for, é um processo de cuidado pastoral, somente se, de forma saudável, se esses 2 corrimãos estiverem presentes. Um ambiente da graça. Eu posso me abrir nesse lugar que é um lugar seguro.
E relacionamentos da graça. Essa pessoa eu conheço, ela me conhece e estamos ligados. Então, o que nós falamos? Às vezes o pastoreio de pastores, né, a vida pastoreada, ela não acontece em determinados ambientes, ou é muito limitada. Por quê? Não é o ambiente da graça e nem são relacionamentos da graça. Ou tem até um corrimão, mas não tem o outro. Os dois corrimãos, né, as duas margens do rio precisam acontecer. Ele não cresce como deveria, porque não tem alguém que o ajude a superar seus pontos fracos. E aí isso sempre limita. É como o laço do passarinheiro que continua seguindo, segurando. Ele se esgota, e alguém falou, acho que foi a pastora Zilda, ele se esgota facilmente, sempre dando e nunca recebendo. Alguém falou que ele dá água, mas não bebe água. Ele dá, mas nunca recebe. Dá água, mas não bebe água. Muitas vezes a igreja, a denominação, até mesmo, acabam pensando e acreditando que é normal, porque consideram que seu sacrifício faz parte da sua vida, né? Dar a sua vida pelas ovelhas. No entanto, só existe realmente uma pessoa que deu suas vidas pelas ovelhas, é Jesus, né? E um sacrifício pleno. E aí precisamos ter esse cuidado de compreensão de uma vida pastoreada, porque senão nós sofremos. Segunda coisa, e aí a gente vai abrir para compartilhamento, mas por causa do nosso tempo e decorrência dos nossos desafios, que mais que, além desse sofrimento, acontece esse pé? Então, seu cônjuge sofre. Todos que têm o chamado pastoral, se forem honestos, admitirão que é fácil permitir que o ministério tenha prioridade na relação com o seu cônjuge. O cônjuge sofre. E isso é terrível. Nós entendemos que boa parte do percentual dos nossos cônjuges não tem cuidado pastoral. Mas mesmo se nós não temos, eles já sofrem. Muitos brincam dizendo que o líder pastoral tem dois cônjuges. Um é a igreja e a outra é o cônjuge com a qual se casou. E geralmente a igreja acaba ganhando essa briga. Entende? Olha só, que desafio. Terceiro, os filhos sofrem. Quantas vezes os filhos dos líderes pastorais desejam qualquer carreira menos a pastoral? Não que todo filho precisa ser pastor, não é esse o conceito. Mas a questão é que todos eles, ou a grande maioria, não quer. Vai ser qualquer coisa, mas não quer. Porque mesmo tendo um chamado, muitas vezes tem um chamado, não querem seguir o mesmo modelo. E querem se casar com qualquer tipo de pessoa, menos com líderes pastorais. Quarto, além de os filhos sofrerem, os líderes sofrem. Letra C, melhor dizendo. Os líderes da igreja sofrem. Eles não recebem cuidado pastoral para suas vidas. Por quê? Porque o seu líder, o pastor, a pastora, não sabe dar o que nunca recebeu. Paulo fala, quando está ministrando a ceia, o que eu recebi do Senhor é isso que eu reparto para vocês. Mas, se eu paro de receber, o que eu vou dar? E aí os líderes sofrem. A igreja, não só os líderes da igreja sofrem, mas a igreja toda sofre. Quando o líder pastoral, seu cônjuge, seus filhos e os líderes da igreja sofrem, é impossível que a igreja não sofra. Impossível. Os membros da igreja geralmente enxergam o líder pastoral como um modelo de crente maduro e procuram imitá-lo. Isso pode torná-los ativistas e a igreja poderá ser marcada pela solidão, porque ninguém tem cuidado pastoral. Por quê? Porque o líder não tem, e esse processo... Veja, todo processo ele é multiplicador. Nós multiplicamos. Multiplicamos o que recebemos, mas nós multiplicamos o que não recebemos. Todo processo de modelagem, ele acontece. Nós somos modelos e reproduzimos o nosso modelo. Quer seja intencional ou não, a reprodução acontece. E se a gente não recebe cuidado pastoral, isso também acontece. Isso é reproduzido no sentimento do povo. Mas além da igreja toda sofrer, quem mais sofre? O mundo sofre. Deus falou que o amor seria a marca que convenceria o mundo de que nós somos discípulos verdadeiros. O líder pastoral e a igreja, que tem características mencionadas, não atrai os incrédulos. Ou se os atrai, podem ter dificuldade de oferecer o quê? Saúde emocional e espiritual. Eles não atraem as pessoas, porque não tem saúde.
porque são ativistas, talvez, ou talvez estão cheios de batalhas, lutas, e aí o mundo está sofrendo porque não vê saúde, não vê vida, não vê relevância. Por último, Deus sofre. Ninguém sofre sem que Deus sofra também. Se pudéssemos observar o coração de Deus para com seus líderes pastorais, em muitos casos veria um coração sangrando. Deus os ama tanto, cada um de nós aqui, que sente muita falta de amor e cuidado por eles não terem isso em sua vida. Essas afirmações nos levam à pergunta: o líder pastoral necessita de pastoreio? Claro que sim. Ele ainda é ovelha ou já não tem necessidades? São super-heróis espirituais e emocionais ou também necessitam de cuidado por sua vida? É carne e osso ou já não tem pontos fracos e vulneráveis? A resposta parece óbvia, mas a prática na vida de muitos nega o óbvio. Por quê? E aí, né, a gente vai, em vez de ir para o nosso pequeno grupo, a gente vai compartilhar agora nesse momento, para orarmos aqui, por causa do nosso tempo. Por quê? Porque tendo essa clareza, né, eu quero ouvir pelo menos 3 ou 4 pessoas, por que, mesmo com isso, tudo sendo tão claro e tanto sofrimento, por que a gente tem dificuldade de viver uma vida pastoreada? Vamos lá? Quais são algumas pessoas que poderiam... Quais são as razões? Por que temos dificuldade? Quem pode falar? Pode repetir, viu, gente? Tem gente que fala mais. Nós somos teimosos. Cabeça dura, teimoso, orgulho, altivez. Que é o maior pecado. Autossuficiência, a gente acha que dá conta de tudo. De tudo. Né? E a altivez é terrível. E não damos, né? E não a gente acaba andando como o livro lá, Andando Tanque Vazio, né? Do Andy Stanley. Excelente. Né? Andy Stanley. Andando com o tanque vazio. O Andy Stanley conta do seu testemunho, da sua história, né? E quantas vezes a gente anda com o tanque vazio? E quando que a gente anda com o tanque? Quando a gente se acostumou a andar, né, com pouca gasolina. Eu participei, estava em Aracaju agora, novamente falando, na verdade, em Recife, e tem um projeto chamado, que legal, chamado Pit Stop. Aí eu fui num encontro, aproveitei que eu estava lá, fui no café da manhã com pastores, chamado Pit Stop. E aí ele apresentou, o que é o Pit Stop? Né? Eu fui conhecer o projeto lá, até para chamá-lo para conhecer mais o MAP também. O que é o Pit Stop? Qual é o conceito do Pit Stop? Né, quem já andou tanto com carro que, não, vou abastecer no próximo posto, acabou a gasolina. E o Pit Stop é um conceito, né, e ele falando que todos nós, não importa o carro que tenhamos, não importa a gasolina que temos no carro, todos nós, não importa o quanto já temos experiência de andar com carro. Pode ser o melhor carro. Vamos ter que parar para abastecer. Mesmo o carro elétrico vai ter que parar para recarregar. Todos nós, mais dia, menos dia, temos que fazer um pit stop. Temos que fazer. E se não fizermos, vai dar problema. E se continuarmos andando, vai dar problema no motor e o processo se agrava. Então, todos nós precisamos de um pit stop. Né? E se não, né, porque achamos que sempre podemos andar mais uma milha sem parar. A gente acha, esse é o desafio, né? A gente até entende que precisa de gasolina, mas a gente acha que pode andar ainda mais 1 quilômetro. E é aí que o problema acontece. É nesse 1 quilômetro a mais. É no 1 quilômetro a mais. Eu vou andar no próximo posto. Eu estava vendo o Gleison, que está aqui, foi me buscar em Porto Alegre ontem à noite, né? E a gente, né? Será que dá gasolina? Dá. Só que aqui na cidade da Serra Gaúcha, né? Aqui onde que a gente está, dependendo do horário, os postos de gasolina fecham, entendeu? E eu já vivi a experiência de estar aqui e eu pensar que tinha posto de gasolina depois das 9 horas da noite, não tinha, já tinha fechado tudo. Meu Deus! A gente sempre acha que dá tempo, a gente sempre acha que dá para andar mais 1 quilômetro, a gente sempre acha que vai ter alguém aberto, sempre alguém disponível. Mas a realidade é que vai ter 1 quilômetro que a gente não vai conseguir andar mais, e às vezes os postos ou aquela, né, pessoa que poderia nos ajudar não vai estar acessível, e aí? E aí? Aquele que sempre te socorreu, às vezes não vai estar. Como é que vai ser? Outra pessoa.
Por que que a gente, mesmo tendo essa clareza, não tem uma vida pastoreada? Ou a gente, ou qualquer pastor, ou líder pastoral. Vamos lá? Quem não falou ainda? Bora! Vamos lá, gente, mais 2 pessoas. Não aguarde por mim, não aguarde pelo outro. Falem aí. Eu acho que um dos motivos, Marcelo, Sim, José. é porque alguns não entendem a importância, como você falou, né? Todo o processo é multiplicador. Então, ele recebeu ou não recebeu essa orientação, essa ajuda, e aí ele entende que aquilo também não é importante, que não é necessário, né? E ele, para que eu vou ser? O meu pastor, o meu líder, ou alguém que eu tinha como referência, sempre andou sozinho, não tinha problema. Então, eu acho que há essa ignorância, há essa falta de sensibilidade e discernimento para perceber isso. Excelente. Zé Carlos, ele é no Rio de Janeiro, é um intercessor, né? E você pode mandar, né, qualquer pedido de oração para ele. Ele é um intercessor, é gracioso. E o que José falou puxa, né? Eu não recebi, por que que eu vou dar para o outro que eu não recebi? Eu me virei assim, né? Eu sempre me virei, o outro que se vire, né? Também. Por que que agora ele vai precisar disso? E eu sempre cresci, nunca precisei, né? E aí esse conceito acaba, né, meio egoísta, acaba também afetando. Mais alguém para a gente ter um tempo de oração e a gente encerrar no horário? Quem mais? Vamos lá, quem vai? Opa, pastor. Sim, Hudson, por favor. Opa, rapaz, eu estou me alimentando demais com esse conteúdo, muito maravilhoso, né? Isso aí traz, assim, um despertar na alma, no coração, e principalmente agora que a gente está no momento de implantação de igreja, eu acredito que isso está relacionado também, pastor, ao momento que eu estou vivendo. Eu acredito que os pastores mais experientes devem entender isso, que cabe também, né, aos líderes a construir uma cultura, né? Construir coisa uma linda. Não é Se eu tivesse, aí te dava um beijo, Hudson. Te dava um beijo. Rapaz. Pois é, porque eu acho que quando a igreja começa a construir a cultura, porque muito do que a igreja de fato, é o reflexo da sua liderança, né? E quando os líderes, os pastores, né, eles estão ali, eles mesmos investem nesse tipo de cuidado, de mútuo pastoreio, isso é maravilhoso, né? É um ensino que eu já vivenciei isso, constrói, né, torna a igreja uma igreja saudável, de membros saudáveis, aonde pecado deve ser confessado e o caráter deve ser tratado com amor, mas com a transparência. E a Bíblia, né? Quando a gente vai lá para Tiago, né, 5:22, tudo isso, né, confessar os vossos pecados. Então, quando existe um apelo, isso é o que eu creio, pastoral, dizendo assim, meu querido, se você quiser se libertar disso, você precisa se confessar, confessar. Porque se não há confissão, não há cura. Né? E eu acho que é realmente isso. A minha participação é essa. Cultura cabe bastante aos líderes. E, às vezes, líderes que não falam, né? A gente perdeu muito algumas linguagens, Hudson. A linguagem do segue-me, né? Segue-me. A linguagem do arrependimento. Todas essas linguagens a gente perdeu muito na jornada. Né? A linguagem da cura, a linguagem da confissão, linguagem de confissão, de arrependimento, do segue-me, de vou fazer você um discípulo de Jesus. Sabe? Essa linguagem de um nível de autoridade mesmo. Não de autoridade, mas de autoridade. Olha, isso é a verdade, o evangelho é real. Né? Palavra ali. E isso aí. E aí eu quero terminar com o conceito do convite a vocês, né, e a outros, em meio ao desafio. Há 2 conceitos que, às vezes, dificultam a vida pastoreada. Um é o que a gente vivenciou hoje, batalha espiritual.
Gente, estamos em guerra. Estamos em guerra. De várias formas, estamos em guerra. David faz duas perguntas, geralmente, para nós. Se hoje Deus pudesse, né, te levar a um novo nível, vamos chamar assim, te levar a uma nova etapa, se hoje Deus fosse fazer algo que te transportasse para algum momento, alguma esfera. Estamos terminando em 4 minutinhos, viu, gente? Segura aí. Se hoje Deus fosse te promover, vou usar essa linguagem, te promover, na sua cabeça, o que Deus faria hoje para te promover? Ok, essa é uma pergunta. Segunda pergunta é aquela pergunta para fazer cosquinha na cabeça, né? A segunda pergunta é: se Satanás fosse te destruir, quisesse te destruir, ele quer. Assim como Deus quer nos promover, Satanás quer nos destruir. Qual a armadilha, estratégia, cilada que Satanás estaria orquestrando? Por que eu faço essas duas perguntas? O David faz, né? Porque às vezes a gente fica orando, buscando, e é real, e é ok. Deus, né? Para onde o Senhor está nos conduzindo, nos levando, qual a próxima direção, tal. Beleza. Mas a gente esquece também de perguntar aonde Satanás está agindo. Tem um livro do Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, sensacional, tendo experiências com Deus, da editora Lifeway, e vai falar sobre 7 realidades espirituais em Deus, mostrando como Deus nos conduz para uma próxima etapa, próximos níveis e assim por diante. No entanto, a gente às vezes falta uma etapa do discernimento, aonde Satanás está cirandando. E aí, muitas pessoas não têm líderes, não têm uma vida pastoreada, porque não discernem que Satanás está aqui e ali impedindo que pessoas cheguem até nós. Pastoreio chega até nós, discipulado chega até nós. Porque o discipulado é o que Jesus disse de forma essencial. Pode fazer tudo, mas não deixe fazer isso aí. Isso é o principal. Depois faça qualquer outra coisa. E quando Satanás, às vezes, nos distrai com tantas coisas, assim como a vida. O mundo nos distrai, a carne nos distrai, Satanás nos distrai. O ponto aqui é essencial, inclusive o processo, obviamente, de discipulado. Então, eu acho que a batalha espiritual está presente quando, puxa, né, eu tentei um discipulador, um líder, um pastor, uma vida pastoreal, mas parece que nunca dá certo. Talvez seja uma batalha espiritual. Talvez seja uma guerra que Satanás está sempre impedindo que a coisa aconteça, relembrando feridas, mágoas ou criando situações, enfim. Não quero dar poder a Satanás aqui de maneira nenhuma, mas eu quero chamar a atenção naquilo que a gente parou de prestar atenção em alguns momentos, que às vezes pode ser uma batalha espiritual, às vezes pode ser. Mas o segundo, e como hoje no início, uma guerra. Pessoas, né, LGBT entrando e criando. Imagine, as pessoas se assustaram, alguns que não entenderam direito, falou, opa, isso era uma armadilha para mim, não era nada de vida pastoreal. Sabe Deus o que veio, né? Mas é uma guerra, é uma batalha, né? O inimigo é astuto. Mas o segundo conceito, para a gente terminar, é acessibilidade. Sabe, as pessoas, eu creio que muitas pessoas querem uma vida pastoreada, apesar de tudo. Eu creio que as pessoas querem um processo discipular em suas vidas. Pelo menos quando eu pergunto, cara, de 10, 9 querem. Cara, eu quero isso. Me ajuda nisso. Eu vou com os pastores, eles querem. Tem N razões para não fazerem. Mas querem. Mas uma das razões é a acessibilidade. Aonde que eu consigo ser pastoreado? Principalmente nós, pastores, pastoras. Quem pode me pastorear? Não no sentido de ser supra-sumo, né, de ser o cara, o mega power, ultra. Mas o sentido é, tem alguém que pode me pastorear? Tem alguém que eu possa abrir meu livro, abrir minha vida e revelar tudo que eu estou vivendo, e essa pessoa olhar para mim como me olhava antes de eu falar, ou se for olhar diferente, olhar com mais compaixão, em vez de julgamento. Tem alguém que eu possa buscar, tem alguém que eu possa recorrer. E eu creio que as pessoas querem. Mas será que vão encontrar alguém? Nosso objetivo em trazer esse treinamento Vida Pastoreada toda a terça-feira, nesse horário de 9h30, é justamente dizer, olha, nós precisamos de mais pessoas. Jesus pediu
né? Obviamente, Jesus era um homem de oração, né? Inclusive, ele intercede por nós até hoje, junto ao Pai. Mas, sabe, existe um momento, Mateus 9, que ele nos chama e nos convoca para orar. Que envie ceifeiros para sua seara, não só para trabalhar, entende? Pessoas disponíveis, acessíveis. Quanto à igreja local, né, as comunidades que nós pastoreamos, nós pensamos em obreiros para pastorear e para cuidar das igrejas. Mas enquanto a pastores, o conceito é o mesmo. Quando eu, Ari, Gede, a gente falou, gente, vamos caminhar aqui, por quê? Porque precisamos de ceifeiros. Precisamos de pastores de pastoras, pastoras de pastoras. Precisamos de uma geração que se torne acessível ao coração dos pastores. Em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada geração, e em cada rede da internet. Precisamos de conexões para, olha, você quer ser pastoreado? Eu estou aqui. Talvez ofereça 1 hora por mês, 1 hora por quinzena. Eu estou aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quero terminar hoje com esse momento, para não delongar, mas eis-me aqui. Envia-me a mim para ser pastoreado. Eis-me aqui, envia-me a mim para cuidar de outras pessoas. Amém? Gente, hoje foi tumultuado, mas chegamos até o fim, vencemos, né? 2 pedidos aqui antes de orarmos. Um é, contacte com as pessoas que ficaram perdidas no meio desse processo. O Ari vai estar vendo, de alguma forma, criar alguma coisa segura, um grupo, sei lá, onde isso não aconteça novamente. Qualquer pessoa que não pôde entrar hoje, pode entrar na próxima semana, tá? Esse é um assunto importante. E o segundo é, permaneça você. Nisso nós começamos. Amém? Ari, contigo, para terminar qualquer situação ali e orarmos sobre esse tempo. Maravilha. A gente conversa depois no intervalo. Se você tiver qualquer sugestão e ideia, pode encaminhar para a gente, tá? A gente vai tentar aperfeiçoar o processo e melhorar. Mas, de todos os jeitos, nós não vamos desistir, nós vamos tocar para frente, que a gente sabe que o desafio é esse mesmo, né? Semana que vem nós estamos no mesmo horário, e depois temos um terceiro encontro no dia 20 no mesmo horário, tá? E o quarto a gente combina como é que a gente vai fazer, tá bom? Se você não recebeu o material, é só você me mandar um toquezinho ou para o Marcelo ou para mim, a gente encaminha o material para você. Se você quiser convidar alguma pessoa, convide essa pessoa, mas convida um conhecido, tá? Não convida desconhecido, que você já viu que o negócio aqui tá complicado. Cheque todas as garantias e vamos em frente, viu? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, amém? A gente tem outras redes, outros processos, dependendo do seu interesse, você vai receber as informações e a gente vai te assessorando e te informando, tá bom? E, ao mesmo tempo, já colocamos um convite para quem quiser ir lá em Vitória, estar com a gente, né? A gente pode hospedar tudo na casa do Felipe, que ele já está por lá. Aí você se hospeda no Felipe e já participa do Congresso MAP lá em Vitória, agora no mês de agosto. Vai ser um congresso muito lindo, muito abençoado. A gente está estudando ainda se a gente vai fazer a transmissão ou não. Confesso que depois dos ocorridos de hoje, eu fiquei com medo de fazer alguma outra coisa, né, do nível. Mas vamos orar e vamos pensar até lá, né? Para ver se a gente faz a transmissão sem participações e vamos em frente. Pastor, só um segundinho, pastor. Pois não. Como eu tinha falado antes, né, já é a segunda vez que eu estou numa reunião que acontece isso. É. E eu participo de muitas reuniões pelo Meet, né, pelo outro lá, o Zoom. E o que é que está sendo feito hoje? Faz um grupo e na mesma hora para divulgar, né? Divulga, mas na hora que começa a reunião, já faz um outro link. Entendeu? Aí aquele link primeiro, ele não vai ser usado, ele vai ser só o convite.
Aí as Sim. pessoas abrem o link depois. Já acontece isso e todo mundo está fazendo isso agora. Não sei se faz sentido, né? É Tá o bom? jeito, né? Nós vamos ter que manter o link do grupo bem seguro, né? Só para quem está inscrito mesmo. Vai dar bastante trabalho para nós, porque você tem que identificar os contatos e enviar um por um, né? Mas se tiver que fazer isso, faremos, né? Para nossa paz, né? Ari, mas eu acho que o que abriu a porta aí foi o Instagram. Pode ser. Porque agora você pode ver que não tem ninguém, porque eles, né, ninguém estava no grupo WhatsApp. Sim. Foi pelo Instagram que eles pegaram. Sim. Amém. E assim, os nossos grupos são muito antigos também. Então, muita gente troca de telefone, o telefone vai para um, vai para outro, e aí, às vezes, o número cai na mão de alguém, é outra brecha que nós vamos ter que cuidar. Então, a gente não vai usar os canais abertos e, ao mesmo tempo, nós vamos ter que ver direitinho para quem que nós estamos mandando, né? E fazer isso. Eu vou ter que mandar o link só para quem está inscrito mesmo lá, confirmado na lista. Infelizmente, talvez você tenha que participar de outro grupo, pelo menos eu vou tentar fazer um grupo mais de transmissão, ao invés de ser um grupo de interação, para poder estar mandando para vocês, tá bom? Aí, pastor, qual o contato que eu consigo de vocês? É com o pastor Alisson mesmo, aqui em Fortaleza? Isso, com o Alisson mesmo, tá? Eu vou procurar falar com ele, mas foi um grande prazer falar com todos vocês, viu? Conhecer esse trabalho maravilhoso. Viu? Se vocês puderem ficar com o meu contato aí, quem não tiver, eu estou escrevendo aqui no chat, aí vocês, se puderem me cadastrar aí eu fico com contato de todo mundo. A maioria eu já tenho, mas quem não tiver, tá? Coloca o meu contato, dá um toquezinho que eu vou formando aqui, ó, o grupo de transmissão específico para os nossos encontros, tá bom? Amém, Ari? Você pode orar encerrando esse tempo, Ari? Vamos orar, né? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado por essa primeira noite. É para nós uma grande alegria voltar, ó Deus, a caminhar nesse tema que é tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão abençoador para as nossas vidas. E nós queremos, Senhor, que já nesse primeiro momento, já nessa primeira ministração que o Senhor nos deu, nessa reflexão coletiva, participativa, tão rica, tão abençoada, o Senhor, ó Deus, comece, Pai Santo, a dar convicção a cada um de nós, fortalecer, ó Deus, não só o desejo de prosseguir, de buscar, de implementar, mas que essa convicção também nos fortaleça no sentido de permanecermos, Pai, caminhando juntos e buscando, ó Deus, uma vida pastoreada, seja na área ministerial, pastoral, em todos os sentidos, nós queremos, Pai, estar guardados e cobertos pelo Senhor. Assim oramos, ó Deus, essa noite, pedindo que o Senhor acompanhe a cada irmão, cada irmã, que a noite seja uma noite muito agradável, assim como o restante dessa semana, debaixo da Tua paz e da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém. Maravilha, gente. Obrigado, viu, gente? Estarei aí conosco, hein? Abraço em todos. Amém. O Senhor nos abençoe. Beijo do Magro. Obrigada, irmãos. Pessoal, Deus abençoe, viu? Paz, irmão. Desculpem de qualquer escândalo aí. Peça para o Espírito Santo apagar da mente, do coração, qualquer tipo de imagem, para a gente poder dormir sossegado, né? Porque senão ninguém dorme hoje. Viu? Que Deus esteja abençoando sua noite aí, que seja de muita paz. Até mais, boa noite. Boa noite. Boa noite. Maravilha, maravilha. Valeu, pessoal. Valeu. Fica com Deus, viu? Deus abençoe. Amém. Maravilha, maravilha. E aí, na semana que vem, o mesmo horário lá, né, Marcelo? Deus, aí, né? Que luta, hein? Meu pai, rapaz, o que é aquilo? Tinha quantos inscritos, Ari? Olha, tinha 42. Meu Deus. E entrou, mas foi muito. Aí